Você é de Belo Horizonte e vai fazer a prova da UENG? Então esse vídeo de hoje vai te ajudar demais. Eu recebi ao longo das últimas semanas muitos alunos perguntando a respeito da redação da UENG, o que fazer, como fazer de fato a redação para a UENG, muitos em dúvida, muitos sem saber o que fazer de fato para brilhar nessa prova. O nosso vídeo de hoje serve para aqueles que ficaram perdidos em relação ao UENG e que vão fazer a prova no fim de semana. Bora! Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que eu possa te dar dicas para a redação da UENG para você que vai fazer a prova desse vestibular tradicionalíssimo aqui em Minas Gerais. Bom, pessoal, para quem vai fazer a prova da UENG, o primeiro passo importante, sempre para qualquer vestibular, é você parar para ler o edital. Eu recebi de alguns alunos o edital da UENG, conferi direitinho, já fiz essa leitura para vocês e o que você precisa de entender e que é curioso lá no edital é que a prova vai pedir para você uma redação com até 12 linhas. É o que nós chamamos de parágrafo padrão. Muitos não têm a mínima noção de como estruturar essa redação com 12 linhas. Essa prova com 12 linhas, ela já foi solicitada, a redação nesse modelo, em provas como a UFMG, antigamente, provas antigas das ciências médicas, são provas também nesse estilo parágrafo padrão, quando eles cobravam 2 redações na parte aberta da prova. Hoje as ciências médicas já mudou um pouquinho, a UFMG agora seleciona pelo Enem, mas esse mesmo formato agora vem para a prova da UENG. Primeira coisa importante que você tem que saber é que o parágrafo padrão, o texto que você vai produzir, ele é um parágrafo argumentativo. Ele é um parágrafo no qual você vai apresentar o seu ponto de vista. Isso é muito importante. Você tem que entender que um parágrafo padrão, ele é nada mais, nada menos que um texto dissertativo argumentativo ultra prensado. O que eu quero dizer quando eu falo isso? É como se você tivesse todas as partes que você tem no texto dissertativo, só que você tem em um tamanho muito menor, muito mais apertado e você vai fazer tudo em um parágrafo. Gente, não se esqueça dessa dica. Um parágrafo padrão, ele é apenas um parágrafo. Então você vai escrever o seu textinho ultra prensado, o seu dissertativo argumentativo ultra prensado, em 12 linhas em um parágrafo. Nesse formato você não terá título. Beleza? Então não coloque título, não gaste das 12 linhas uma linha para o seu título, a não ser que o enunciado solicite isso diretamente para você. Você foi lá, já está com tudo isso na cabeça para fazer a sua redação e agora você está pensando, professor, mas quais são as partes que eu preciso de ter no meu texto? Bom, você precisa ter, assim como no texto dissertativo argumentativo, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. No parágrafo padrão, nós vamos usar alguns nomezinhos diferentes. A introdução, ela é chamada de tópico frasal. A primeira parte do seu texto argumentativo, do seu parágrafo argumentativo, é o tópico frasal. No tópico frasal, você vai fazer tudo o que no dissertativo argumentativo você faz no seu parágrafo de introdução, só que de uma maneira muito resumida. Ou seja, você vai apresentar em uma frase o seu ponto de vista de uma maneira clara, direta e objetiva. Em uma frase bem curtinha, tentando fazer com que ela ocupe, por exemplo, 2 linhas mais ou menos, e nessa frase você coloca o seu ponto de vista, muito semelhante ao que você faz na tese da sua introdução do texto dissertativo argumentativo que você está acostumado. Depois que você apresenta o seu ponto de vista, você precisa de defender a sua ideia, você precisa de sustentar a ideia apresentada. Você defende a ideia na sua argumentação, nos seus períodos, nas suas frases de desenvolvimento, tudo no mesmo parágrafo. Então você vai apresentar uma frase para o tópico frasal, que vai ser a sua ideia central. Você vai colocar, por exemplo, 2, dependendo da sua organização, da sua letra, das suas ideias, 3 frases no máximo para defender o seu ponto de vista.
E aí você vai tentar defender de uma maneira muito objetiva. Vamos supor que você vai apresentar 3 causas. Você vai basicamente citar a primeira causa, você vai citar a segunda causa e você vai somente citar a terceira causa. É bem objetivo, é bem direto. Pense que tudo que você fazia em um parágrafo, agora você vai ter que fazer em uma frase. Então, se você teria 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai transformar cada parágrafo desses em uma frase só. Se você fosse usar 3, você usaria 3 frases. Você tem que fazer proporcionalmente. Depois que você usa essas pequenas frases de desenvolvimento, você vai apresentar a sua conclusão, a sua frase de fechamento. Não se esqueça de apresentar uma conclusão para o seu texto. Não deixe de apresentar uma conclusão para o seu texto, porque é uma parte também obrigatória no parágrafo padrão. A ideia básica da conclusão é que você retome o que você já apresentou na sua introdução, que você retome o que você já apresentou no seu tópico frasal. Você vai tentar retomar isso com uma frase curta, direta, objetiva, e nela você vai começar com um conectivo conclusivo, logo, portanto, sendo assim, dessa forma, e você vai somente fechar o texto. O que eu fiz para vocês, gente, para ficar ainda mais claro? Na descrição desse vídeo você vai ver um exemplo de parágrafo padrão. Eu montei para vocês um exemplo de parágrafo padrão para vocês poderem visualizar o que eu estou te falando em relação à estruturação do texto. Então dá uma olhadinha na descrição que vai ter um exemplo bem bacana que vai ajudar bastante vocês. E se vocês quiserem treinar, busquem na internet provas antigas das ciências médicas, da época que ela cobrava parágrafo padrão. Procure provas da UFMG, na época que a UFMG cobrava também o parágrafo padrão, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Se tiver alguma dúvida aí de última hora, mande aqui para mim nos comentários, que eu também vou te responder. Se você gostou desse vídeo, se ele vai te ajudar, lembre-se de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e qualquer coisa é só entrar em contato também no Instagram, @aprendicompapai. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!